Boa tarde, amigos. Hoje eu vou falar sobre uma polêmica que começou no começo de 2020, com a pandemia, sobre o Papa e o lockdown. Circulou nessa época matérias, falando que o Papa Alexandre VII teria decretado lockdown em Roma durante o século XVII e mandado fechar todas as igrejas. Essa é uma meia-verdade, uma narrativa que só tenta validar a opinião de quem escreveu. As igrejas, em geral, não foram fechadas. Só algumas precisaram fechar para evitar que o povo fizesse grandes peregrinações pedindo o fim da pandemia. Então, vamos contar a verdade. A primeira coisa a se entender é que o Papa Alexandre VII não era só o chefe da Igreja de Cristo. Ele também era o rei dos Estados Pontifícios e tinha responsabilidade também pelo poder secular nesses territórios. Por isso, em 1656, quando uma forte epidemia começou a se espalhar pelos seus territórios, Alexandre VII agiu rápido e colocou a sua congregação para a saúde à frente dos esforços para conter a peste que matava em um ritmo bem maior do que estamos vendo hoje com o coronavírus. Essa congregação, liderada pelo padre Girolamo Gastaldi, introduziu uma ideia muito nova para a época, aplicando uma teoria chamada de contagionista. Até então acreditava-se que o principal fator para o adoecimento dos cidadãos era a área que viviam e sua qualidade. A partir do padre Girolamo, as políticas de saúde dos estados pontifícios passaram a considerar a possibilidade de que a doença pudesse ser transmitida de pessoa para pessoa, embora a ciência ainda não fosse capaz de compreender como isso acontecia. Por conta desse entendimento, a Congregação para a Saúde tomou a decisão de isolar as áreas, impedindo que os moradores de uma cidade saíssem de seus muros. Agora também é preciso explicar que naquela época as cidades eram isoladas umas das outras e tinham portões que permitiam a entrada e a saída. Ou seja, isolar uma cidade era tão somente fechar os seus portões, e assim o problema era contido. Devido à alta mortalidade da peste, aos poucos tomaram-se decisões ainda mais radicais, como a de fechar o comércio, isolar casas com pessoas doentes e alterar a rotina religiosa. Mas como a rotina religiosa foi alterada? Chegamos agora ao que mais interessa. Como a rotina religiosa foi alterada. Vamos ver o que diz o artigo do historiador italiano Luca Toppi, utilizado como fonte para as matérias que estão sendo divulgadas na grande imprensa. Traduzido, óbvio. Foram suspensas as adorações, que na época eram feitas por 40 horas consecutivas, as procissões públicas e as orações nas praças. Festas e cerimônias foram celebradas a portas fechadas, e as autoridades eclesiásticas chegaram a privilegiar formas privadas e pessoais de devoção e adoração. Bem, isso parece ruim, realmente. Só que faltou uma coisa que hoje em dia tem. As igrejas não foram fechadas. Tanto que houve um grande problema com a igreja de Santa Maria em Portico, onde era conservada a imagem da Virgem do Portico. A tradição popular estabeleceu a imagem como protetora contra as pestes. Dá para imaginar a peregrinação que se deu ao santuário. Luca Toppi descreve. Em 8 de outubro de 1656, a congregação ordenou o fechamento da igreja e do beco aqui achei, onde se situava para impedir que a forte movimentação pudesse constituir um elemento de contágio. O mesmo aconteceu com algumas outras igrejas que continham imagens tidas como milagrosas. Em outras palavras, apenas algumas poucas igrejas foram fechadas. O povo continuava a poder frequentar as igrejas, ainda que não participasse das celebrações. Aliás, vale lembrar que a participação do povo nas celebrações não era tão ativa como hoje. Bastava estar no local de celebração e atitude de piedade. Por fim, se a imprensa quer trazer um exemplo de como se pode viver a religiosidade na pandemia sem problemas de contágio, talvez possamos trazer o exemplo de São Carlos Borromeu. Em uma outra epidemia, em 1576, o cardeal Borromeu propôs uma quarentena para todos os cidadãos de Milão. Porém, entendendo a importância das orações para as pessoas e para o próprio combate à epidemia, fez com que fossem espalhadas cruzes e altares para as esquinas da cidade. Neles eram celebradas missas, nas quais os fiéis podiam celebrar de suas janelas. Deixa eu ver aqui. Pronto. Durante a peste de 1656, por exemplo, o Papa Alexandre VII agiu com muita determinação para deter o contágio que teria levado a 1 milhão de mortos em toda a Itália. Em uma narração histórica apresentada no livro
descrição do contágio de Nápoles a Roma no ano de 1656, encontra-se escrito: foram suspensas as aglomerações civis, também as sacras, isto é, as capelas pontifícias, as habituais procissões, as pias congregações, a solenidade de ofícios nas igrejas, fechando-as nos dias em que eram determinados como festivos em seus calendários, e por isso atraíam grandes multidões. O Papa promulgou um jubileu universal, não impondo ao momento, segundo o costume, procissões, ou visitas a algumas determinadas basílicas, para não aglomerar a população, e retirou os jejuns, para não expor os corpos a doenças por receber menos alimentos saudáveis. Como recorda Marco Rapete Arrigoni, jornalista e escritor, autor de alguns artigos dedicados às pandemias na história, relacionados com o comportamento das autoridades religiosas, a congregação sanitária predispôs um sistema hospitalar baseado na rígida separação dos enfermos em lugares distintos da cidade, ou seja, em um local doentes em observação de casos suspeitos e em outro para a convalescência dos sobreviventes. O objetivo era o de proceder zelosamente ao isolamento e à transferência dos contagiados, com a aplicação obrigatória da quarentena a todas as pessoas que tivessem tido contato com os mesmos. Além disso, a congregação sanitária, a pedido do pontífice, interveio também na regulamentação da vida religiosa da cidade, introduzindo importantes limitações. Foi suspensa a adoração eucarística comunitária e foram proibidas as proibições das orações nas ruas. Festas e cerimônias foram oficiadas a portas fechadas, e as autoridades eclesiásticas chegaram a privilegiar formas privadas e pessoais de devoção e adoração. E considerando que, apesar das proibições, os romanos continuavam a visitar a igreja de Santa Maria em Portico, onde estava o ícone da bem-aventurada Virgem do Portico, protetora da cidade das pestilências, a congregação, para impedir que a lotação do local fosse propícia à ulterior difusão do mal, determinou o fechamento da igreja e da rua onde se encontrava a mesma. Se esta era a Roma do Papa, preocupada com a salvação das pessoas não somente de suas almas, as autoridades da igreja de Milão também faziam a sua parte. No século precedente, em 1576, Milão tinha sido atingida pela peste. O governador da cidade, Antônio de Guzmán e Zúñiga, introduzira rígidas limitações às peregrinações, estabelecendo, como recorda Marco Arrigoni, que a entrada da cidade fosse permitida apenas a pequenos grupos de uma dezena de pessoas que possuíssem a boleta, um documento emitido pelas autoridades de saúde do território de proveniência, que atestava a ausência de sintomas ligados à doença da peste. O cardeal Carlos Borromeu, santo arcebispo da diocese milanesa, exortava os sacerdotes a socorrer os doentes, assim como ele mesmo fazia. Conhecendo os riscos de contágio, o cardeal Borromeu, para não se tornar o vetor da doença, começou a conversar com seus interlocutores mantendo a distância, e a mudar a sua roupa com frequência e lavá-la com água fervente, também para purificar com fogo tudo que tocava. E levava consigo sempre uma esponja banhada no vinagre, assim como durante suas visitas pela cidade de Milão, mantinha as moedas para a escola sempre dentro de vasos cheios de vinagre. Para pedir a Deus que acabasse com a epidemia, o arcebispo de Milão estabeleceu quatro procissões, as quais poderiam participar apenas homens adultos divididos em duas filas de uma só pessoa e distantes 3 metros uns dos outros, proibindo a participação dos contagiados e dos suspeitos de contágio. O cardeal guiou de pés descalços e com uma corda no pescoço a primeira procissão do Domo de Milão até a Basílica de Santo Ambrósio. Também se deve a Borromeu a proposta de uma quarentena geral para a qual todos os cidadãos deveriam ficar em 40 dias, fechados em casa. O cardeal, segundo uma narração biográfica sobre o santo arcebispo, fazia questão que tudo que pudesse melhorar os enfermos e os pobres fosse aplicado. Em 15 de outubro de 1576, o Tribunal de Provisões, acolhendo a proposta de Borromeu, decretou a quarentena geral para todos os habitantes de Milão. Em 18 de outubro, São Carlos emitiria um decreto semelhante para o clero secular e regular, ordenando às pessoas eclesiásticas que da mesma forma se mantivessem em casa, e isentando da observância dos preceitos de estar em casa retirados. Apenas os sacerdotes e religiosos destinados à assistência espiritual e material da população.
Os milaneses em quarentena não podiam ir à igreja rezar nem participar da missa. São Carlos fez com que nas esquinas da cidade fossem colocadas cruzes e altares para celebrar missas nas quais podiam celebrar de longe, assomando nas janelas. A partir da metade de dezembro de 1576, a propagação da epidemia parecia diminuir. Apesar da situação ter melhorado, as autoridades decidiram prolongar a quarentena para evitar que recomeçassem os contágios. E este prolongamento do isolamento ocorreu com consenso do cardeal, embora São Carlos lamentasse porque o povo não poderia ir à igreja nem mesmo na solenidade do Santo Natal. É isso, pessoal. Não estou aqui fazendo o juízo do lockdown de hoje em dia, dizendo que isso é bom ou ruim, tal, só desmentindo, mentira mesmo. Até a próxima.